Boa tarde, minha gente. Estamos chegando por aqui no seu começo de tarde. Que prazer ter a sua companhia por aqui na telinha da TV Novo Tempo. Você que todos os dias acompanha a gente de segunda a sexta, né? Final de semana não tem, mas de segunda a sexta tá ligado com a gente aqui no Entre Família. É um prazer ter a sua companhia, chegar junto aí na sua casa. Obrigado você que abre as portas da sua casa para nos receber, do seu estabelecimento comercial ou você que está aí no seu escritório trabalhando, mas conectado também pelo YouTube aí, né, na TV Novo Tempo. Obrigado. E esse é o momento em que a gente aprende muito juntos. São sempre assuntos que vão trazer, né, mais conhecimento, mais crescimento pessoal, familiar, em comunidade. E por falar em crescimento social, crescimento familiar, pessoal e comunidade, o assunto de hoje promete, minha gente. Pastor Aleixo, promete ou não promete? Boa tarde. Promete, e aí a gente precisa cumprir, né? Precisa cumprir o assunto. Eu fico pensando aqui, você conhece alguém que é sincerão? Que fala assim, eu sou a pessoa que falo mesmo. Se eu tiver que falar, eu falo. Fala na cara. E qual a diferença do sincerão pro chatão, né? Todo chato se acha super sincero. Mas e é isso, isso pode parecer uma piadinha, mas tem desdobramentos enormes, né? E é por isso que eu tô aqui com a Paula, que vai... Não nos deixe sozinhos na nossa chatice, Paula. Não. Seja chata junto com a gente. Tô aqui, tava com saudade, hein? Boa tarde. Que legal ter você aqui com a gente. O programa de hoje vai render, né? Vai render. E eu tenho perguntas para te fazer já. Será que chato pode ficar legal com o passar do tempo? Ou a gente vai ficando cada vez mais velho, cada vez mais chato? Não, pode ficar legal, mas tem que se cuidar, né? Tem que prestar atenção na educação, prestar atenção nos valores, e isso pode ir mudando. Então a gente tem salvação? Temos, todos temos. Mas tem mais coisas no programa de hoje, porque a gente não pode falar de uma abertura dessa e falar das muitas coisas que vão ter no programa de hoje sem falar do hashtag que vem lá, que ela não veio de vir de hashtag, mas ela veio com um modo abóbora rosada. Alegria em pessoa, né? Um rosa aqui, pastor. Vamos considerar como rosa, por favor. Também chamaram de rosa. É uma cor indefinida. Eu não consigo definir que cor é essa, sinceramente. Também não, precisa nascer de novo. Pink. Vamos jogar um pink, É um pode pink? ser? Fechou? Pink. Combinado? Pink, é pink? Pink. Aí já tá testada a Pink é aboborado, feminilidade, já tá aboborado. garimbada a feminilidade dela. Nossa alegria aqui. Se porque viu mais que 25 cores, Já era. já era. Não dá. As básicas mesmo. Mas, gente, hoje no nosso momento hashtag eu vou falar de uma senhora que carregou por 56 anos um bebê de pedra no seu corpo. Mas os detalhes eu conto no nosso momento hashtag, viu? E hoje também é o dia da felicidade. E depois eu te trago aí qual é o país que é referência no assunto de felicidade. Mas é depois, vocês sabem, né? Os detalhes eu não dou Só agora, não depois. adianta. Não, estamos sabendo já, viu? Fiquei curioso. E hoje, dia da felicidade, você ligado Entre Família, que felicidade ter você acompanhando a gente. Prazer grande. E ó, nosso programa está só começando. A gente faz aquela pausa rápida, 30 segundos, e já estaremos de volta com esse tema aí, chato ou sincero. Você vai participar com a gente também, é rápido, a gente volta já. Deixa eu já te perguntar, você se acha uma pessoa sincera? Não, mas estou falando sincero, não chato, viu? Sincero ou chato? Existe diferença? Não, é claro que existe diferença entre uma pessoa sincera e uma pessoa chata. A gente vai descobrir no programa de hoje que diferença é essa e é possível ser sincero, uma pessoa que fala mesmo, que tem que falar, mas sem ser chata, sem ser indelicada. E aí? Tem os sinceros, qual foi a palavra que eu vi? Sincericida. Né? Ouvi sincericida, que são aquelas pessoas que, não, eu falo mesmo, são sinceras e acabam machucando demais sem pensar na outra pessoa. E aí acaba se tornando aquele negócio chato demais, né? Mas você que está em casa, você que é uma pessoa legal demais, uma pessoa feliz, uma pessoa que exala felicidade aí, não é mesmo? Então é o seguinte, já manda pra gente aqui no nosso WhatsApp a sua interação. Participe com a gente, o programa é ao vivo para isso, para ter você participando com a gente aqui o tempo todo. Nosso WhatsApp, você já sabe, é o 129-8315-0249. E responde aí, viu? Você se considera uma pessoa sincera ou chata? E por quê? Tá? Responde aí. Se preferir, tem o nosso QR Code, fica aqui nesse cantinho, ó, tá vendo aí na sua tela? Então, manda mensagem pra gente, abre a câmera do celular, aproxima aqui, já vai aparecer o link, apertou ali, já vai direto pro nosso WhatsApp e manda a sua mensagem pra cá. Abinão, vamos aumentar a pergunta? Vamos. Você se considera uma pessoa, você se considera pessoa, e você, como que você lida
com as pessoas sinceras e com as chatas. Boa também. Também, Né? porque às vezes... Você, minha esposa, que está me assistindo, não precisa. Mas você, amigo ouvinte, você, nosso amigo telespectador, Luciana, não precisa fazer nada não, mas Daqui a pouco chega aquela participação anônima ali. aquela participação anônima, assim, eu sou esposa do pastor. Não, é super anônima. Sou esposa de pastor, inclusive Apresentadora, aquela mensagem anônima. Como que você lida? Porque tem o chato, né? Mas a gente tem que lidar, né? O chato sempre tereis convosco. Verdade. Como que lida, né? E agora? E agora, eu não tenho experiência para contar sobre isso. Eu lido só com gente legal, Paula. Vamos entender o que seria uma pessoa assim, da onde que vem a palavra sinceridade, Muito bom. né? E o que seria uma pessoa chata? Então vamos lá. Lá muitos anos atrás, não sei dizer exatamente o ano, assim, mas lá em Roma, quando eles estavam construindo aquelas estátuas maravilhosas, né? E aí estavam esculpindo as estátuas. E aí no meio da escultura lá, né, de esculpir, tinha alguma rachadura. Algumas pessoas pegavam cera e colocavam lá na estátua, né? E aí o fato de colocar isso era com cera. Algumas outras pessoas olhavam a estátua, chegava para a pessoa que ia vender e falou, olha, essa estátua aqui tem uma rachadura. Estou te dizendo, tem uma rachadura, estou te entregando assim, posso até te dar um descontinho, mas tem essa rachadura. Essa estátua era sem cera. Aí foi se evoluindo, né? E aí foi virando a sinceridade, sincera. O que seria isso? Olha, eu estou te dizendo... As coisas tal como elas o que são. é real, eu estou sendo honesta com você, eu estou te entregando uma estátua que tem uma rachadura. Com cera, é assim, deixa eu dar uma camuflada aqui, não vou dizer não que esse negócio rachou, vou enganar o outro, né? Tá, isso seria a origem da palavra sinceridade. Vamos entender o chato. A pessoa chata, ela basicamente tem duas características. Ela reclama muito. Então, assim, vamos, sei lá, vamos fazer alguma coisa hoje? Vamos, o céu tá lindo, tá tudo maravilhoso, tudo propício. Mas, sabe, mas, puxa vida, olha só, tá suja a mesa aqui, que lugar chato, que lugar ruim, a mesa tá suja. O lugar tá maravilhoso, a comida tá maravilhosa, a pessoa vai reclamar de alguma coisa. E a outra característica é que ela sempre volta a conversa para o umbigo dela. Então, assim, eu quero falar de mim, eu quero que você escute o que eu tenho para falar, tá difícil para mim. É óbvio que a gente tem que diferenciar. Algumas pessoas, às vezes, apresentam essa característica por estar numa depressão, por exemplo, e aí elas estão com uma necessidade não atendida, elas precisam, sim, ser ouvidas. Mas se isso é, assim, ó, uma dinâmica frequente da pessoa, em que eu não te escuto, eu só quero falar de mim, eu só reclamo, e aí quando você fala alguma coisa eu trago um apontamento com reclamação, com crítica, com, sabe, aquele dedo na ferida, isso pode ser considerado uma pessoa chata. E essas pessoas, elas vão afastando os outros de perto dela também, né? Porque Sabe ninguém por quê? vai querer ser amigo, ninguém vai querer ficar conversando com essa pessoa porque, é o dono da verdade, quer saber tudo, ou, né, sincero demais, né? Chato, é uma pessoa chata, indelicada, não presta atenção nos detalhes, ou mesmo no momento que uma pessoa está vivendo, né? E chega com tudo ali, já com os dois pés no peito, como a gente fala. Assim, ó, quando alguém está sendo chato com a gente, pode reparar, a pessoa está faltando respeito com alguma necessidade nossa ali. Sabe, ou eu estou chateada agora e eu preciso me recolher, preciso de apoio, preciso de um companheirismo, né? Ao invés de, mas você também é o que você fez lá, que não sei o que, entendeu? E outra coisa, né? Isso de a pessoa ficar apontando muito o erro ali nosso, quase sempre, ou sempre, né? Essa pessoa que é chata, ela tem uma dificuldade de conseguir ler a outra pessoa, de tipo assim, nossa, eu acho que eu passei do ponto, deixa eu parar. A pessoa não para, ela continua, mas também você foi fazer aquilo, ó, também merece o que está passando. É uma boca com duas pernas. Isso é falta é uma falta de sensibilidade em ler a outra pessoa, de entender assim, agora acho que eu tenho que parar um pouquinho, sabe? Me corrija aí, mas eu tenho uns mecanismos detectores de chatice. Se eu estou conversando com uma pessoa e depois de alguns minutos a pessoa não entendeu que eu estou presente na conversa, eu já começo a procurar problemas para eu resolver com ela. Tá.
Eu estou aqui falando com você, você está olhando para mim. Então, e tem, às vezes, o seu olhar não é de quem está me ouvindo. Às vezes, Sim, o olhar dá pra é de quem já perceber, né? está cogitando algo para Isso, falar. Isso, Ou seja, eu estou falando com o corpo. isso. Mas isso já é um sinal de que alguma coisa não está certa, porque a gente vive perto de gente, a gente se conecta o tempo todo. Então, algo não se desenvolveu ou está sendo massacrado por uma emoção imatura ou alguma dor ou alguma coisa, não é? Perfeito. Faz parte da saúde se perceber. Você não percebeu que faz meia hora que só você está falando? Exatamente, isso mesmo. Isso, é essa leitura do outro, Pode entende? ser, ou seja, está chamando de chatice, mas pode não ser, pode ser mais que isso, né? Pode ser. Pode ser. E aí pode vir do contexto familiar mesmo, de ter aprendido a não prestar atenção nas pessoas. Talvez essa foi uma pessoa que não foi olhada. Pode ser, isso aí Ou gente desmembra que muito. sufoca a pauta para não dar tempo de você falar dela. Exato. Também, Uma fuga, verdade. né? Uma fuga, Uma porque se ela fuga, der né? um espaço, você vai falar alguma Uma coisa. fuga. Esconder os próprios problemas, defeitos, uma né? fuga. Os próprios defeitos, verdade. Agora, até pra gente saber, né? Como ser sincero sem esbarrar nesse ponto da chatice. Tem como, né? Claro. Porque a sua definição de sinceridade jogou todo mundo na parede. É verdade. Porque se o sem cera é uma apresentação de algo sem fraude, Uhum. ou seja, a sinceridade não é uma opção, ela é uma virtude. Todo mundo tem que ser sincero. Presume-se que sim, mas não é isso que E acontece. vai mas do sim, né? jeito, vai do jeito que você coloca essa sinceridade No também, tempo. né? No tempo, verdade. Porque, por exemplo, vamos pegar essa situação aí. Então, alguém fez alguma coisa que deu errado, né? E aí a outra pessoa fala assim, mas daí também você falou aquilo, você não devia ter falado aquilo, nananana. Essa pessoa está sendo chata. Porque naquele momento, a pessoa A, ela já está tendo que lidar com a própria falha, ela já está tendo que lidar com os próprios sentimentos de angústia, de tristeza, de frustração, sei lá. Se você vira para mim nesse momento e se eu começo a fazer apontamentos do que eu deveria ter feito, eu vou ficar pior. Se nesse momento você fala assim, não fala nada, fica em silêncio. Puxa, que situação chata. E espera primeiro eu me recolher, primeiro eu, voltar para o meu eixo, para daí você poder dizer, puxa, olha, na próxima vez a gente pode tentar de outro jeito. O que você acha disso? Você vai estar sendo super respeitoso comigo. Você vai estar me acolhendo e você vai estar dizendo, olha, próxima vez tenta de outro jeito. Então, assim, eu poder ler o outro e entender que naquele momento a minha fala não vai acrescentar em nada, só vou fazer com que a pessoa fique pior, é um jeito de eu me educar para eu conseguir ser sincera em outro momento, porque assim, não é agora que eu preciso te dizer isso, você não vai nem ouvir. Dependendo da condição emocional que você tá, você não tem condição de me ouvir. Entendeu? Então tem isso, assim, aí eu me educo para em outro momento eu sim retomar o assunto, não é deixar para lá, mas num momento em que você vai conseguir me ouvir. Legal. Porque o amor se estabelece na expressão. A gente não conhece nenhum amor que não se expressou, né? Ou ele se expressa em atos, ele se expressa não falando, mas ele está se expressando. Mas ele condiciona a sua própria comunicação. Sim. Como é que eu vou falar que amo? E a forma de falar que amo, ela contraria o próprio amor. Né? A verdade estabelece seus próprios meios de se fazer presente. Né? Verdade. Gente, daqui a pouco a gente vai fazer, tem um quadro aqui, a gente vai fazer até uma autoanálise. Vamos saber se a gente é chato, se a gente é sincero ou se a gente fica Descobre com que é cera. mais chato do que pensa, né? Vamos saber se a gente é sincero, né? Sem cera ou com cera. Às vezes só tapeando ali para não querer jogar verdade, né? Que precisa ser trazida. Mas falando em verdades, Josemara está chegando por aqui para trazer o hashtag. Eu quero saber, Jose, dessas verdades, o que tem chegado por aí no nosso hashtag de hoje. Roda a vinheta. Olha, eu quero muito acompanhar esse na prática. Quero ver, avaliar. Mas seguindo aqui com o nosso momento, tá?
Você já ouviu falar da condição chamada litopedia? É uma condição rara no qual o óvulo fertilizado é implantado fora do útero, o que resulta na morte fetal e calcificação. Aqui no Brasil, foi registrado um caso dessa condição em uma senhora de 81 anos. Ela descobriu que carregava um feto calcificado após ser encaminhada para o Hospital Regional em Mato Grosso do Sul. A idosa Daniele Almeida sentia muitas dores no corpo quando suspeitava a respeito de uma infecção grave. Após uma tomografia 3D, os médicos identificaram um bebê de pedra no abdômen dela, que já estava ali há 56 anos, desde a última gestação da mulher. A idosa precisou passar por uma cirurgia para remover o feto. No entanto, após o procedimento, a paciente acabou falecendo devido a essa infecção. A situação ganhou destaque nas redes sociais, especialmente porque a condição é muito rara, então pouco conhecido. E as mulheres que acabam tendo isso não conseguem identificar o feto. Que assustador, né? Não consegue sentir o feto e fica como o dela, 56 anos, carregando o feto ali. Não sei se chega a trazer essa informação ali, se tinha o tamanho mais ou menos, mas devia trazer um desconforto grande. Não, é a imagem, mas pela imagem dá para ver né? que era grande, né? Já todo formadinho. E ela que também desconforto tinha ao longo desse tempo, né? Muito, e ela tinha medo também de ir no médico. Então, acho que isso Essa é a pergunta que aparece imediatamente. Assim. É. Nunca fez um exame de imagem 50? Pois é. Ela tinha medo de qualquer procedimento e aí acabou deixando até com a infecção, né, que ela teve, fez com que ela fizesse exames e nesse exame apontou que ela tinha um feto ali. E isso, infelizmente, é muito real, de pessoas que têm medo mesmo de ir ao médico e não vão, levam uma vida inteira e às vezes só algo muito grave mesmo que precisa ser levado para o hospital para poder passar por alguma consulta, né? Mas tem pessoas que fogem realmente. Até né? Tem por uma medo, crença, por às favor. vezes, sabe aquele ditado do quem procura acha? Tem gente que se baseia muito por isso. verdade. Eu nem vou no médico. De fato. E ela acabou ali, né, carregando há tanto tempo, bem triste a situação. Eles resolveram fazer a cirurgia para que evitasse, de fato, que ela morresse, mas acabou falecendo por um outro motivo. Mas seguindo aqui, me conta, você sabe que dia é hoje? É dia da felicidade. Eu quero que uma das câmeras mostre os apresentadores sorrindo. Mostra a beleza desse sorriso, meu povo. Olha só, que lindo esse sorriso. Um sorriso sem cera. Sem cera. Sincero. Do Abinal, cadê o sorriso, Sorrisão, Abinal? Mostra esses cadê? dentes aí, Abinal. Aí. Maravilha, gente. Hoje é dia da felicidade. Esse dia tem como objetivo promover o bem-estar de todos os povos e harmonia entre as pessoas. Segundo um relatório patrocinado pela ONU, divulgado nesta quarta-feira, a Finlândia é considerado o país mais feliz do mundo pela 7ª vez consecutiva. Para chegar a essa conclusão, são levadas em consideração alguns fatores-chave: o apoio social, renda, saúde, liberdade, a ausência de corrupção. A medida se baseia na avaliação que as pessoas fazem na própria felicidade e em dados econômicos e sociais. E esse relatório é divulgado para comemorar o Dia da Felicidade. O Brasil, por sua vez, não ficou entre os primeiros colocados, garantindo aí o 44º lugar. Agora eu te pergunto, Paula, me conta aqui, se as pessoas que são chatas, em um nível assim, chata não, sinceras, em um nível assim de chatíssima extrema, mudasse um pouco, será que a gente conseguiria mudar essa colocação do Brasil? Tomara que sim, né? Já teria, né? Eu acho que todo mundo ia conseguir harmonia, calma, tranquilidade. Apesar que isso não é sinônimo de saúde mental, viu? A felicidade, sabia? O que é sinônimo de saúde mental é como você lida com as suas e como as suas emoções, elas vão influenciar na funcionalidade da sua vida. Ou seja, se você funciona bem sentindo o que você sente. Então, às vezes, uma pessoa também muito feliz, ela também se descola da realidade. Uma pessoa otimista demais, ela não planeja, ela não executa. Quando todo mundo perder a calma, só você está bem, você não está entendendo o que está acontecendo. Então, exatamente. Existem também pessoas que são escravos da felicidade, que querem obter uma felicidade plena também, né? E acaba se frustrando porque acha que não é feliz. E muito da felicidade está no preço que você põe nela. Então, às vezes eu acho que se coloco um alvo, eu vou estar plenamente realizado quando eu tiver o salário de um finlandês. Ixi, isso é maior roubada. Eu encareci a minha própria felicidade. Exato.
Agora, a felicidade é soltar uma pipa, aí ficou bem mais fácil de se realizar. Sim. Bem mais. Eu gosto de falar de contentamento. Existiram duas pessoas plenamente felizes no planeta. Um chamava Adão e outro chamava Eva. Mas depois eles já tiveram que enterrar um filho. E podiam estar num mundo bem melhor que o nosso já enterrando. Os finlandeses ficam enlutados também, né? E eu acho que o que você falou é tremendo. Existe uma condição de contentamento. Uma pessoa contente, ela tem um emprego, ela perde o emprego, mas a felicidade dela não está condicionada àquele emprego. Ela responde ao emprego. Ela responde a uma agressão, ela responde a um luto, ela responde a uma hora o filho fica adulto e vai embora. E você vai ter que lidar com isso. Nós conseguimos ser contentes nas situações da vida. É diferente. Agora, um dia essa felicidade será plena. Amém. Né? Que a gente não vai precisar ter instrumentos para lidar com a hostilidade. Agora, definir classificar o que é um ranking de felicidade, para mim, já é um sinal de que nós estamos ficando loucos. Em um mundo sem... Você está em 20º lugar da felicidade. Já deve ter uma depressão. Vou ganhar de você. Ou seja, alguém sempre estará por último. Maravilha. Em um mundo sem corrupção também, né? Porque um dos pontos que acredito que o Brasil deu uma distanciadinha ali também, pode ser isso, né? Então, mas se Porque corrupção a Finlândia for sinônimo aparece de ali. felicidade, esquece, você não vai ser feliz nunca. Mas Já é como vem você dentro do disse, ser né? humano, né? É Tá no como nosso você chip. disse, né, pastora? A felicidade ainda vai chegar, a Vai felicidade chegar. plena, Amém. né? Então, Verdade. gente, aproveite esse seu dia aí de lembrar que a gente precisa estar feliz. Poste uma foto, vá lá, manda uma mensagem para um querido, fala que gosta, que ama, se diverte hoje, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida, viu? E eu volto depois, tá, pastor? Depois. Tem tanta coisa aí, porque a gente falou e começou, só passou uma cerinha. Na questão da sinceridade. E se você for uma pessoa como muitas que eu conheço, eu estou falando de mim, você deve estar pensando, quem tinha que assistir esse programa era o fulano. Já estou mandando o link aqui, ó. Então faz o seguinte, manda o link para aquela pessoa lá, manda sua pergunta também, porque depois do intervalo, sem cera, sem enrolar, a gente volta. Vamos lá, minha gente, seguindo por aqui no seu Entre Família, falando sobre sinceridade, né? Pessoas sinceras ou pessoas chatas e pessoas chatas, né? Porque tem essas duas aí. Pessoa que é sincera, fala mesmo que tem que falar, mas com aquele jeitinho, com todo cuidado, mas é sincera. E aqueles que não, que, enfim, soltam aí o verbo sem pensar no amanhã, né? Só falam mesmo e acabam chateando, sendo pessoas chatas, enfim. Conta pra gente, manda aqui no nosso WhatsApp 12983150249 e conta aí, você se considera uma pessoa sincera ou chata? Porque tem pessoas que se consideram, não, eu me acho meio chato mesmo. E, de fato, tem pessoas que reconhecem isso, né? Aí já e não é mais tentam chato. mudar. Hã? Chato é igual defunto. Todo mundo está sentindo, menos ele. É verdade, É né? verdade. É verdade, verdade. verdade. Então, quem é sincero, às vezes, essa que reconhece que é chata, então é a pessoa que está querendo mudar e está naquele Tem tempo de processo. se educar ainda, né? Isso. Chato em desconstrução. Tá na moda, cara. Boa, em desconstrução. Agora, por falar nesse assunto, né? A Josi, ela vai conversar agora com alguém que se sentia não chata, mas sim, ela fazia, como a gente comentou aqui, né? Com cera. Ela tapeava ali algumas coisas, mas depois ela decidiu, não, quero ser sincera mesmo no que eu falo. Contigo, Josi. É, isso mesmo, viu? Eu tô com a Daiane Fagundes. Provavelmente você aí de casa conhece ela, já acompanhou em muitos momentos do Revista. E ela, além de ser jornalista, eu preciso deixar muito bem claro aqui, ela é minha prima. Ó. E a gente realmente está, de fato, entre família, Entre viu? Porque família. o esposo dela trabalha aqui no programa também. Então, tudo muito em família aqui. Fiquei sabendo, coração, o esposo dela tá batendo forte. É muita emoção. Tá muito emocionado de ver ela, toda plena, assim. Dai, obrigada por ter aceito eu que agradeço o participar. convite. E eu fiquei sabendo que você era o tipo de pessoa que conseguia ali meio que conquistar a pessoa agradando o que ela queria ouvir, falar o que ela queria ouvir, com aquelas mentirinhas sociais. Não, tá ótimo, tá perfeito, ficou ótimo. Mas depois você viu a necessidade de mudar. Ser sincera com educação, até porque você toda plena assim, né? Receber uma palavra bruta fica meio difícil. E eu queria saber em que momento você virou essa chavezinha de, não, poxa, eu preciso ser sincera, mas preciso ser um pouco cautelosa nisso.
Essa é uma questão bem interessante, porque a gente muda à medida que amadurece, né? Eu acho que faz parte do amadurecimento e isso é importante, reconhecer que tem algumas coisas que precisam ser melhoradas. Então, essa questão das mentirinhas sociais, agora eu só posso falar da minha perspectiva, né? Eu só posso falar daquilo que se refere a mim. É mais fácil você afirmar aquilo que a pessoa quer ouvir. Então, dá menos trabalho. Você falar, não, sua roupa tá ótima, vai em paz, vai na fé que vai dar certo. Porque dá menos trabalho, você não tem que lidar com os sentimentos dela. É simples, é fácil. Mas com o amadurecimento, enquanto a gente vai crescendo, e é uma das belezas de ficar mais velho, porque existe beleza em ficar velho, eu fui descobrindo que você só consegue criar laços de verdade, seja de amizade, seja profissional, você só consegue criar relacionamentos com transparência, com sinceridade. Então, para ser sincera, já que o objetivo é esse, eu nunca me considerei de verdade uma pessoa sincera. Porque isso traz essa conotação de alguém que fala mais que a boca. Aquela direta. Isso definitivamente não tem nada a ver comigo. Eu penso muito mais do que eu falo. Eu prefiro ponderar tudo na minha cabeça antes de falar alguma coisa. Tem gente que peca porque fala muito. Eu acho que eu peco porque eu falo pouco. Mas, para mim, é o que faz mais sentido. Então, ao longo do tempo, depois, né, passa a faculdade, a gente vai amadurecendo, a gente tem que lidar com pessoas, a gente tem que trabalhar. A gente trabalha com gente, né, seja aqui no ambiente de trabalho, a gente entrevista pessoas fora, a gente tem um ambiente religioso no qual a gente também participa, então é importante encontrar esse equilíbrio. E eu não posso dizer que eu alcancei completamente, porque eu acho que é um processo para a vida inteira. Você sempre está aprendendo coisas novas para colocar em prática na vida, mas para mim tem funcionado. Então, quando me chamaram semana passada para participar aqui do programa, eu fiquei até surpresa, confesso. Porque sinceridade eu acho que não era um dos atributos que eu colocaria a mim. Gentil, beleza, porque isso eu já ouvi várias vezes, mas acho que sinceridade ok, agradeço. Descobrindo uma qualidade? Agora, ô, Dai, conta pra gente aqui, ó. Você falou que gosta de ser sincera em tudo, né? Agora, tem algumas ocasiões que a sinceridade, às vezes, claro, você tem que saber colocar sinceridade em tudo, mas você acha que cabe em todos os momentos a sinceridade? Ou tem algumas situações que, né, opa, acho que eu vou dar uma segurada. Não digo mentir ou tapear, mas ficar na sua. Várias, né? Eu acho que todas as situações é um ambiente muito amplo para a gente trabalhar. Mas, certamente, para mim é muito mais importante ser educada do que ser sincera. Dependendo da situação, eu acho que a educação tem que ganhar. Eu até lembro de uma situação que, para mim, de verdade, foi uma das mais marcantes. Alguns anos atrás, quem tem um pouco mais de tempo, de novo tempo aqui, talvez lembre da Mima, que trabalhava aqui na maquiagem, né? Uma pessoa maravilhosa, que eu amo até hoje. E ela, há muito tempo, ela tinha um cabelo longo e há muito tempo ela queria cortar o cabelo bem curtinho. E um dia eu chego aqui no camarim e ela tá com o cabelo curto. Ridículo. Feio. Um corte horrível. E ela veio pra mim, o que você achou? Amiga, você é linda com qualquer coisa. O que você colocar, você vai ficar ótimo. Olha só, joga o cabelo pro lado. O que você acha? Olha, assim fica mais legal, não é? E aí depois eu descobri que era uma peruca, ela tava brincando comigo. E, enfim, né, paciência. E aí eu ouvi depois disso algumas situações. Nossa, que falsidade! Eu não vejo como falsidade, eu vejo como cautela. Porque se eu tenho que lidar com a autoestima de uma amiga, então eu acho que é mais importante ser cauteloso do que ser sincero. A sinceridade é importante, né? Minha visão, só minha visão. Porque quando a gente vive em sociedade, a gente precisa ser sincero a respeito das coisas. Então, existem, por exemplo, questões profissionais, por exemplo. Acho que quando a Jo entrou no Revista, porque inclusive a gente já trabalhou até no mesmo programa. Isso, olha só, muita ligação familiar nesse ambiente de trabalho. Eu era uma das repórteres mais antigas do programa. Então, de repente, entrou uma leva de repórteres novos. E aí eles vinham para mim. Dai, dá uma olhada no meu texto, o que você acha? Tá bacana, mas acho que tem que mudar isso. Talvez fosse melhor se você abordasse isso de outra forma. Porque existe aí uma diferença em preservar
a autoimagem de uma pessoa, né? Em preservar a autoestima dela e fazer ela se sentir enganada. Então, é importante, eu acho, ter esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio. Que tem coisas que você realmente tem que ser sincera para o próprio crescimento da pessoa. E outras, às vezes, ela não quer, quando ela pergunta a sua opinião, ela não quer necessariamente saber a sua opinião, ela só quer se autoafirmar numa situação em que ela não está muito segura. Então, se dá para mudar alguma coisa no cabelo, a gente muda antes. Se não dá mais, você é maravilhosa. A preservação da sua autoimagem e você se sentir confiante, para mim, às vezes é mais importante do que a sinceridade nua e crua. Eu tô ficando preocupada. Confesso. Eu já ouvi uns elogios aqui, agora fiquei preocupada. Ah, não. Eu passo no camarim e falo, seja cuidadoso com a sua sinceridade de segunda-feira de manhã. Eu tenho 2 perguntas, uma para você, Paulo, outra para ela. Mas eu vou mandar aqui. Daiane, as pessoas que falam de você falam da sua inteligência. Quase todas as pessoas que eu comento falam assim, Daiane e tal. Aí todo mundo vai fazer o mesmo comentário. Uma pessoa muito inteligente. Existem sofrimentos típicos da inteligência. Porque se você está percebendo mais coisas que o restante das pessoas, você vai ter que lidar com mais coisas. E geralmente as pessoas que são cultas, elas veem o mundo com mais complexidade. Então, para algumas pessoas a resposta é simples e falar, não é assim. Não é assim? Como que você lida com essa gentileza ao ponto de você perceber e ter um critério para perceber? Por exemplo, você trabalha com isso. Trabalha e está lá no Origens, e aí você está falando de uma discussão complexa. Num mundo cheio de respostas simplificantes, né? E é um desafio, né? Porque gera um sofrimento típico. Essa é a minha pergunta. A sua, Paula. Pode começar com você, tá bom, Paula? De que ela tinha falado dessa questão de você ser sincero numa falsidade que não protege o outro. Não é? Como que a gente pode evitar esse beco sem saída de tipo falar assim, seu cabelo ficou legal, mas eu não estou falando, o motivo parece não ser você. Eu estou falando seu cabelo ficou legal por causa de mim. Isso que eu estava pensando conforme ela estava falando. Porque é a nossa opinião, né? É a minha opinião, né? Que da outra pessoa vai ser diferente, da outra pessoa vai ser diferente, não é isso? Como que eu vou ocupar esse lugar de julgar, não é isso? Não, e como que eu me livro de um constrangimento social expondo você? Você fala assim, eu estou bem. Claro que não está, mas eu falo que você está bem para que o seu constrangimento aconteça longe desse cômodo, longe desse momento. É igual quando eu falo assim, não chora. Não é não chora porque você não tem que chorar, é porque eu não suporto ver você chorando. Seu corpo está me incomodando. Exatamente. É uma relação de uma sinceridade falsa e de uma falsidade sincera. Para se proteger, né? Se proteger. Exatamente, mas é o que mais acontece hoje em dia. As pessoas se... Mas a Dai começou contando isso, né? De que no começo era mais fácil falar isso mesmo, porque ter que lidar com o sentimento da outra pessoa dá muito trabalho, né? É isso mesmo, acaba sendo essa dinâmica. Eu me protejo e põe você na fogueira, né? Entra até naqueles pontos, vai sair o casal, por exemplo, né? Vai sair, aí a roupa não tá aquilo tudo, mas já tá atrasado. Tá bom assim? Tá ótimo, vamos assim mesmo. Amor, você acha que ficou bem? Deixa eu ver. Ótimo. Isso, olha no relógio, não, tá ótimo, perfeito. Então, mas tem assim hora que a pessoa quer mesmo a sua opinião, né? E aí dá até para essa pessoa reforçar, falar, olha, me fala, eu realmente quero mesmo a sua opinião. Quando a gente busca a opinião da outra pessoa, a gente quer balizar, sabe? Será que eu tô adequada? Né? Tipo, é uma baliza, né? Então, assim, tem horas que a gente quer que me fala, ficou bom essa roupa? Você acha que eu troco essa blusa? Você acha que eu troco essa calça? Meu cabelo, prendo, solto? Me fala, para me ajudar a balizar aqui o que eu tô fazendo, entendeu? Isso também acontece, né? Com certeza. O Dai do Origens, eu tô com a minha sua pergunta ainda que eu fiz aí. Então, repete a pergunta, por favor. Eu vou sintetizar ela, então. Como você consegue ser gentil com opiniões? Técnicas, né, também, né? Eu falo assim, eu acho que isso aqui desse dinossauro aqui é assim. É complicado. Tem algumas coisas que não dependem necessariamente de opinião. Fatos são fatos. Fatos não dependem da opinião de terceiros. Opinião é uma coisa muito particular, individual. Então, eu gosto do meu texto, mas outra pessoa pode não gostar. Então, no meu trabalho, por exemplo, acho que principalmente eu tenho que dar prioridade para o objetivo
do meu trabalho, que é quem vai assistir. Então, tem que estar acessível, tem que estar relevante. Para mim, isso é muito Até para não despersonalizar a escrita do outro repórter, né? Isso, também. No meu programa hoje, só eu escrevo praticamente. Então, sou eu e mais uma pessoa e a gente faz o Origens acontecer com a graça de Deus. Pois é. Então, com a minha diretora, a gente conversa o tempo todo. Eu acho que isso não está bem explicado. Eu acho que isso está explicado. Porque algumas coisas, por exemplo, eu escrevi um texto... Eu não posso ficar dando muito spoiler, porque a temporada ainda vai sair, né? Mas eu já vou até perguntar resumir sobre isso, que estamos curiosos aqui para saber um pouco mais. Conclui aí, eu já faço a perguntinha aqui. Eu escrevi um texto uma vez que eu demorei um dia inteiro para explicar várias questões de uma forma simplificada. Não é um trabalho fácil. E aí eu tenho que mostrar para uma pessoa e falar, tá entendível? E eu preciso realmente da opinião dela, porque eu preciso saber que o que estava na minha mente está compreensível para outra pessoa. Então, eu preciso de uma opinião sincera. Isso. Algumas vezes, as pessoas não querem uma opinião sincera. Elas só querem falar o que elas pensam. Elas querem julgar. Eu acho que esse que é o problema, quando vem o julgamento, porque o julgamento sou eu quem faço, então eu estou falando sobre mim, né? Sim, então existe, eu vejo pelo menos que existe essa diferença entre aquele que vê o seu trabalho, julga o que você fez... sem pensar direito em todo o trabalho que a gente teve para construir uma coisa. Ele critica o seu trabalho pelo simples prazer de criticar, porque é bom, porque é gostoso falar das coisas que os outros fazem. Porque é diferente você falar, esse texto não tá bom. É diferente você falar, não estou entendendo quando que isso aconteceu, aonde que isso aconteceu. Isso, é diferente, né? Isso. Uma coisa é você não saber, outra coisa é você dar opiniões sobre coisas que você não sabe, que eu acho que é pior ainda. Mas existe essa questão de como balancear, né? Como ser educada e como ser sincera ao mesmo tempo. Eu lembro que eu li um tempo atrás que para Aristóteles, honestidade é uma virtude. E as virtudes, elas são esse meio campo entre dois extremos. E isso é importante porque é o caminho para a felicidade. E no fim das contas, o que as pessoas querem, na verdade, é ser felizes. É por isso que elas fazem tanto o que fazem, é por isso que elas buscam o que buscam. No fim das contas, o que as pessoas querem é isso. E a gente pode perceber que quem tende para extremos costuma ser chata. Costuma falar muito, costuma puxar muito para o seu umbigo. Então, encontrar esse equilíbrio, eu acho que é a melhor coisa para a felicidade. E para ser sincera, já que eu estou aqui não para falar de filosofia, mas para falar da minha vida, para mim, eu acho que tem dado certo. Porque aí eu consigo ser sincera comigo mesma, sabe? Não quero ir nesse evento amanhã. A menos que, né, eu realmente tenha que ir, mas... obrigada pelo convite, mas dessa vez eu até poderia, mas eu realmente não quero. A capacidade de dizer não, eu acho que também faz parte do processo de amadurecimento que a gente acaba conquistando. E do autocuidado, viu? Autocuidado não é só comer bem, fazer exercício físico, é pôr limite, falar não, se respeitar, né? Verdade. Agora, o Dais, você falou pra gente aqui do programa Origens, inclusive está passando ao fundo aqui do Origens. Fala pra gente sobre essa nova temporada do programa Origens que você vem apresentando, que você vai apresentar agora. A gente está produzindo uma nova temporada, falando sobre a origem da humanidade, que vai ao ar dia 25 de maio, 5 horas da tarde aqui na TV Novo Tempo. Tem muito tempo ainda. Até lá, eu volto aqui para falar de novo. Com certeza, volta. Mas é uma temporada muito bacana. O Origens é, na minha opinião, um programa apaixonante. Eu já trabalhei no Origens antes como assistente de produção. Eu traduzia as entrevistas e eu lembro de várias coisas, porque eu ouvia várias vezes para conseguir traduzir, sair, fui fazer outras coisas. Agora eu voltei para apresentar. Eu acho que ele não é realmente um programa muito simples, ele não é fácil de fazer. Mas ele é apaixonante. Então, é o terceiro programa que eu mais gosto na Novo Tempo. O seu é o primeiro, né? Os seus 2 programas são os primeiros. Sendo sincero, né? Mas tem muitos programas, é o terceiro. Né? Ó, a diretora até falou primeiro Entre Família, depois o Fé, aí depois... eu quero, acho que a pergunta que tem que ser tá feita entre os três, né? Tá entre os três. Entre Família. E o Fé, qual?
Aí a gente vê o nível da sinceridade. Verdade. tivesse uma Aí vem o trilha livro de da suspense irresponsabilidade de responder a pergunta. Né? Muito bom. Ô, Dai, obrigado. Você vai voltar que mais vezes agradeço. aqui para falar para a gente também sobre o programa Origens. E obrigado também, Josi, a família aqui, né? Obrigado à família. Representando, maravilhosa como sempre. E o bom é que ela já deu algumas dicas, né? E no próximo verdade, bloco vai ter isso também, Tem? né? Mais dicas, Opa. precisa, necessário, né? Verdade. Bom demais. Obrigado, meninas. E ó, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com essas dicas que a Josi falou. E tem interações, tem muito mais para você. Aproveita, toma aquela aguinha, vai no banheiro e já volta para ficar junto com a gente aqui no Entre Família. Que bom estar de volta falando com você e muito obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Você se considera como? Chato? Você acha que você é legal? Você se acha super legal? Você convive com um monte de gente que se acha chato? Como é que é essa relação? Você já mandou sua interação pra gente? Manda aí que dá tempo, a gente está aqui querendo saber o que você está pensando, qual é a sua experiência. Mas antes disso tudo, eu preciso te dar um recado, porque a gente fala aqui, você vê como que é gostoso quando a gente está conversando de um assunto que pode ser um assunto corriqueiro, né? Um assunto que a gente pode colocar aí à mesa, tomando um suco e falando sobre chatices e altas sinceridades ou coisas desse tipo, mas se a gente cavar um pouquinho mais, vai percebendo que não é um assunto tão trivial assim, né? Ela pode estar escondendo algumas coisas, revelando algumas coisas e muitas pessoas podem ser ajudadas. A verdade, quando a gente fala daquilo que estamos sentindo, aí sim a gente começa a ter uma conversa de verdade. E como é difícil, não é? Conversar sobre sentimentos, conversar sobre nós mesmos ou mesmo entender esses sentimentos. Ontem mesmo a gente estava aqui num corredor conversando sobre como isso afeta homens e mulheres de formas diferentes. A gente fala, né, que homens não sabem exprimir seus sentimentos, as mulheres são diferentes, mas será que essas frases se confirmam? A verdade é que hoje você e eu precisamos parar para pensar e refletir sobre isso antes que a gente precise de uma medicação para isso. Olha só o que está na minha mão. A revista Esperança Novo Tempo, Sentimentos, a Ciência do Existir foi preparada para que a gente dialogue com profundidade, mas com muita didática, exatamente sobre esse tema. Quem escreveu essa revista aqui foi a doutora Rosana Alves, que é conhecida mundialmente pela sua autoridade no assunto. E ela aqui traz, junto com a base sólida da Palavra de Deus, sobre nós, somos seres humanos que lidamos com esses sentimentos e como isso se estende a muitas coisas. Olha os temas que ela traz, falando sobre saúde mental, a confiança em Deus, depressão e ansiedade. Pois é, né? Não é o tema da ordem do dia? Falando sobre os traumas e saúde mental, a maneira como nós fomos criados, estresse pós-traumático, transtorno obsessivo compulsivo. Muitos assuntos e a gente pode conversar sobre isso. Muito bem, como é que essa revista chega até você? Só você ligar para a gente e falar, eu quero. Simples assim. Você vai conversar conosco pelo número que está aparecendo aí na sua tela, ó, 982444449. Lembrando que a operadora e o código da nossa área aqui é 12. A operadora é da sua escolha. 982444449 é o número do nosso WhatsApp. Você pode ligar também pelo telefone fixo ou entrar no site da Escola Bíblica. O cadastro é simples e você não paga por ela, porque ela faz parte da programação da Novo Tempo, patrocinada pelos nossos queridos Anjos da Esperança. Fale conosco e espere a revista, porque nem o envio você paga, ela chegará até a sua casa. E daqui a gente vai continuar com o identificador. Opa! É isso? Nós vamos tirar a radiografia da chatice agora? Vamos descobrir se realmente, né, se a gente é chato, se nos acham chatos. Mas, ó, para adoçar esse momento, a gente está aqui no nosso lanchinho da tarde, viu? Você está comendo já? Está servido aí, você de casa? metade. Sabe o que Então, falaram ó, para mim chega ontem? junto, chega Que a mais gente não perto come aí. na frente da televisão. E é isso, hein? Vamos lá, vamos falar do assunto, pastor? Vamos. Deixa eu dar um bocado aqui, porque o bolo é de chocolate. Maravilhoso. Tá gostoso, viu, pastor? Sincero versus chato. E aí, o que falar? Peraí, vamos lá. Quem está Deixa com a eu engolir aqui boca primeiro. vazia? Sincero, ó. Quero compartilhar minha opinião sobre isso, mas quero deixar claro que é apenas a minha perspectiva. Isso, o sincero. O chato, como é que ele vem? Você não sabe de nada e precisa se atualizar, mas eu tenho uma opinião sobre isso. Ai, ai, ai. Dá até para imaginar o sentimento. Assim, não gera um sentimento escutar isso? Imagina alguém falando isso para você. Assim, ó, você não sabe de nada, viu? Você precisa se atualizar e eu tenho uma opinião sobre isso. Você já não...
Já dá um negócio, Já cria uma né? aversão, né? a Uma pessoa. distância, né? Eu vou falar minha opinião sobre isso. Sabe qual que é o problema de um chato? É que ele às vezes força a gente a ser chato também. Porque quando eu escuto essa frase, as frases que vêm à minha mente estão todas na mesma categoria. Por exemplo, você não sabe de nada e precisa se atualizar, mas eu tenho uma opinião sobre isso. Você deu mais opinião sobre você do que qualquer outra coisa. Exatamente. Né? Exatamente. Esse você não sabe de nada é muito desrespeitoso, né? Totalmente. Porque assim, você já diz de uma, né, ó, você não sabe de nada. Ele classificou o mundo, me classificou no mundo, Exatamente. se classificou no mundo. Completamente diferente do sincero ali, que fala, ó, eu quero compartilhar a minha opinião. Sim, Né? é o meu Então, ponto de vista sobre isso. Talvez não, você tem o seu, mas esse é o meu ponto de vista. Essa frase do mas quero deixar claro que é apenas minha perspectiva é muito cuidadosa, né? Uhum. Ó, mas quero deixar claro que é o que a minha, dentro da minha vivência, dentro da minha experiência, é o que eu acho que pode ser diferente da sua. É muito respeitoso, né? Qual é a possibilidade? Qual dos dois está mais perto de ser ouvido? Ah, sem dúvida, o sincero, né? O chato. Não, na hora que ele começa, você não sabe de nada, você já fechou o ouvido, né? Nossa, já começa a vir um monte de julgamento na cabeça, não vem? Você fala, nossa, que cara Verdade. chato. E às vezes a gente tem que ter o cuidado, nós como pais, de não trazer isso para os nossos filhos, né? Vai fazer uma coisa ou outra, não, calma, você não sabe fazer isso, você não sabe, né? Acaba colocando não sabe. Não, a gente precisa chegar com o jeito e falar, ó, o pai pode te ajudar, a mãe pode te ajudar, vamos fazer de tal jeito assim, ó, Deixa eu já entender fiz. da onde que você está partindo, Aham. né? Da onde que o seu conhecimento está partindo, o que está te fazendo entender isso? Vou te ensinar um jeito de você ser melhor ainda. Uhum. Né? Vamos Diferente. entender isso, vamos Verdade. pensar, você está dando voz para a pessoa, né? Verdade. Ó, exemplos de chatice parecem ser infinitos, então deve ter mais algum aí, né, produção? O sincero. Isso pode ser difícil de ouvir, mas acredito que é importante eu compartilhar um retorno sobre seu trabalho com você. E o chato? Esse é o melhor que você pode fazer, já que não faz nada direito mesmo? Nossa, gente, dá um negocinho no meu coração, me dá um negocinho no coração, dá. sabe? E aqui, ó, olha o cuidado. Essa é a diferença básica, né? O sincero, ele é cuidadoso. Quando fala assim, ó, isso pode ser difícil de ouvir. Ou seja, eu reconheço que o que eu vou falar é desconfortável. Porque o sincero não é só falar coisas confortáveis também. É verdade. Vai ter momento que eu vou te dizer coisas que eu sei que é difícil, mas que neste momento eu preciso te dizer. Né? Isso é ser cuidadoso. Cuidadoso. Né? Agora, o chato ali, na hora, dá um negocinho no coração, né? Já tapa o ouvido, já começa um julgamento na cabeça aqui de, olha lá, ela vem de novo falar que eu sou ruim, que ele é melhor, que não sei o quê. Pronto, você já não escuta, não tem diálogo, né? Tem um amigo meu que a gente sempre conversava sobre uma frase, quando estávamos perto de um discurso, ele falava assim, a maior ilusão do ser humano é achar que está sendo ouvido. A gente gosta de nutrir essa ilusão de ser ouvido. Por exemplo, esse é o melhor que você pode fazer, já que não faz nada direito mesmo. Essa é uma frase ensurdecedora. Você começou uma frase assim, você gera surdez do outro lado. Tipo, não importa mais o que você vai falar, eu já não vou mais te ouvir. Essa abre um ouvido. Parece até um Ele apoio, se né? importa de ser ouvido. Não parece até um apoio de tipo, ó, Sim. isso pode... Dá a impressão que a pessoa vai vir até com uma solução, né? De tipo assim, ó, isso pode ser difícil, mas eu preciso te dizer. Como dá até a impressão que assim, ó, vai continuar. A pessoa vai dar uma sugestão, vai me ajudar a pensar diferente, né? Verdade, hein? Mais uma chegando por aqui, eu tenho mais outra pergunta para fazer, viu? Daqui a pouco. Mas vamos com essa, ó. Sincero, você está se sentindo confortável com essa roupa? Então, vamos lá. Né? Chega falando assim, mas de boa, né? Já o chato não. Você ainda tá com essa roupa? Pensei que você tivesse um senso de moda melhor. Que horror. Né? Ai. Né? Tá confortável com essa roupa? Então, vamos lá. Tá sentindo bem? Tá confortável? Por mais que não tô achando lindo, né? Mas você tá bem? Tá confortável? Não, é a melhor roupa que eu tenho. Beleza, então vamos assim. Já ouvi essa daí do meu marido, viu? É. Ele estava sendo sincero, então, né? Mas eu falei, amor, tá boa a roupa? Você tá confortável? Tá bom. Ai, meu Deus, acho que não tá, né? Acho que eu vou trocar. Eu já falei isso algumas vezes pra minha esposa também, porque às vezes fica naquela troca, uma coloca a outra, tá, vai. E agora? Não, mas todas estão. Deixa eu defender teu marido também, porque às vezes todas estão bonitas, mas se aquela ali tá mais confortável, né? Então qual que você tá sentindo melhor? Mais confortável? Ah, não, gostei mais dessa. Então pronto, né? Perfeito. Agora, até a pergunta que eu ia fazer é sobre até o que a Day estava comentando aqui, que antes ela dava aquela mascarada, né? Na verdade ali.
E para uma pessoa que quer, às vezes está passando por isso, não, eu sinto que eu preciso ser mais sincero com as pessoas que eu converso, com os amigos, ou até mesmo dentro de casa até que é mais fácil de ser sincero. Né? Agora, com pessoas próximas do trabalho, enfim, amigos, a gente às vezes, para não criar, foi até o que a gente comentou, né? Para não criar aquele clima chato, para eu não ficar mal na fita, e aí eu falo que tá tudo bem, mas não, quero mudar isso. Como é que faz? Quais são os primeiros passos, assim, para tirar um pouco disso? Então, eu acho que olhar para você mesmo do porquê que você está querendo mudar isso. Acho que a primeira coisa, por que você está ficando desconfortável em não falar para as pessoas? Olhar um pouquinho isso. Entender o que está acontecendo aí dentro, né? De você estar querendo, não, peraí, em caso eu consigo ser sincero, eu preciso ser mais sincero. É a hora que você precisa tomar cuidado, porque às vezes esse sincero aí vai vir com... Eu preciso dar uma solução, eu preciso fazer alguma coisa, né? Você vai atropelar o outro. É verdade, acaba sendo chato. Acaba sendo chato, precisa tomar... É uma linha tênue ali de achar que você precisa dar uma resposta. E por que você está achando isso, entendeu? Trabalhar um pouquinho isso internamente, porque senão é fácil cair ali pro sincericídio, né? Que a gente estava falando, né? Verdade. E existe uma coisa que a gente vai diluindo a nossa capacidade de se relacionar e de dizer a verdade conforme a gente não respeita o que a palavra de fato diz. Você ainda está com essa roupa, pensei que tivesse um senso de humor melhor, isso a gente está chamando de chatice, mas o nome disso corretamente é grosseria. Isso foi grosso. Então, sinceridade que ofende é grosseria. É grosseria, exato. Então, tem verdades. A verdade, ela está ali, ela já aconteceu. Mas quando você está com uma lanterna, você lança a lanterna na estrada para que uma pessoa veja o caminho melhor. Se você lançar no rosto, ela vai enxergar agora menos do que ela estava enxergando antes. Você pode ser um portador de luz, você só que tem que apontar ela para o lugar certo. Né? Exatamente. Então, tem coisas que... você é um chato. Aí eu sou sincero. Não, isso é grosseria. E se você está se deleitando numa grosseria, nós estamos falando de um problema muito mais profundo. Né? Como que a pessoa começa a se sentir à vontade em ser uma máquina de ofender? Porque é muito desrespeitoso, né? Muito, vai gerando machucados o tempo todo. Cada vez que eu falo alguém é machucado. Chegou interações, produção? A produção. Ufa! Achou que ia vir uma... Luciano, você achou que ia vir ali, né? A Val. Vai lá, Binal? Vamos lá então, Val de São Paulo. E aí, Val, tudo certo? Olá! Tá ali, ó, com a calopsita, né? Cacatua, calopsita. Acho que é tudo a mesma coisa, né? Ou é diferente? Bom, nunca sei, viu? Mas Depende enfim. do tanto que você gosta. Se gosta muito, nunca Me fala que é a mesma perdoa, coisa. viu, Val, se eu errei aí, viu, a espécie. E ela falou o seguinte, ó, na minha concepção, sinceridade demais é falta de educação. Verdade ou mentira, Paula? Acho que aí cai naquele lado do... Aí eu vou falar a verdade na sua cara. Aí você tá faltando respeito. Se você estiver faltando com respeito, é falta de educação, né? Se você tá sendo cuidadoso no jeito de falar e respeitando os sentimentos, as necessidades da pessoa, não, né? Verdade. Sabe que tem uma Próximo. coisa interessante, Binal e Paula, na Bíblia, e uma das coisas que a carta de Coríntios levanta muito, é que Deus disse qual era a mensagem, Ele construiu o conteúdo da mensagem, e Ele disse como a mensagem devia ser pregada. Isso é muito interessante, que nos leva para muitas dimensões, né? Quando Paulo chega lá em Corinto e vê a maneira como os pregadores estavam usando a forma, ele falou assim, essa não é uma forma de dizer este conteúdo. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Então eu quero fazer um negócio de forma sofismática. Ele falou, não, sofisma serve para outra coisa. É muito importante a gente entender que como que a verdade existe, mas a verdade é transmitida verdadeiramente. Né? Você não transmite uma mensagem, não dá uma informação para melhorar a pessoa com um instrumento que machuca. Isso me fez lembrar, teve uma época que eu dava aula de comunicação e eu usava muito uma metáfora que era assim, a verdade ou a palavra, ela é como uma pedra preciosa. E aí, dependendo de como eu te entrego essa pedra preciosa, ela pode te machucar ou ela pode ser útil, né? Se eu arremesso ela no seu rosto, ela continua sendo uma pedra preciosa, certo? Mas eu te machuquei. É uma pedra preciosa no Se eu olho. se eu te entrego ela bonitinha, você vai receber isso com carinho e aquilo vai ser útil, né? Então é a forma, é isso que você está falando, legal. né, pastor? É como uma música, né? A letra pode até ser boa, mas se você errar o tom, você acaba com a música. Já era, desanda tudo. Tem mais interações? Cris Sena.
Oi, sou sincerona, mas já fui pior. Hoje melhorei porque envelhecendo aprendi que eu era insuportável com a minha sinceridade. Mas sempre fico com a impressão de que ao não ser sincero estou mentindo. É difícil saber o limite entre sinceridade e não verdade. Complicado. Aqui me parece, quando fala, né? Mas sempre fico com a impressão de que ao não ser sincero estou mentindo. É o de não, assim, eu não posso colocar a minha opinião, porque se eu colocar eu vou machucar alguém e se eu não colocar eu vou estar mentindo, né? Então, eu acho que é tênue no sentido do que eu me respeito e do que eu te respeito, né? A forma que eu vou falar, a forma que eu vou... Essa da roupa é um bom exemplo, né? Do se você está confortável, porque a minha opinião é outra. Aí é eu, né? É a minha opinião. Exatamente. Aí, mas daí eu vou estar mentindo? Tá, mas aí se você está colocando a sua opinião, você está se sobrepondo ao outro, né? E ela falou de algo que eu acho que é central nessa história toda. Como você é maduro nas suas relações, a ponto de não se sentir inseguro e se sentir numa posição de perda ao se comunicar. Tipo, porque a Daiane falou assim, vamos numa festa? Eu não vou na festa, eu estou extremamente cansado. Isso. Você vai na festa? Não vou, eu não gosto desse tipo de festa, Isso. mas confia em mim. Então, é uma segurança que se adquire, né? Então, muito essa sinceridade demais ou a falta de, esse mel demais revela uma falta de segurança nas relações. E, inclusive, um desrespeito consigo mesmo, né? Sim. Eu vou aceitar coisas que eu não quero, vou, né, sei lá, conviver com Fazer pessoas... o boa praça e Isso, tal. exato. Às vezes minha esposa chega e fala assim, amor, ficou bom? Não. A pergunta podia ser respondida com sim ou não. E não foi, né? O relacionamento está maduro, né? Isso. Sim. Não. Porque vai verdade. suportar isso Exatamente. também. E você não vai não tá sendo desrespeitoso quando você fala assim com ela, né? Ela nesse perguntou exemplo. se tá bom. Não. E acabou, foi lá e resolve. Ó, Sirlene, Sirlene, como é que você tá, hein? Sirlene sempre participando com a gente, coisa boa, viu? Ter você participando de novo. Boa tarde, aprendo muito com vocês e a gente com vocês também, viu, Sirlene? Louvado seja Deus pela vida de cada membro da equipe do Entre Família. Amém. Amém. Acho que a sinceridade, algo sublime, acho a sinceridade algo sublime, mas tem muita gente que confunde sinceridade com arrogância. Devemos ser sinceros, mas, acima de tudo, respeitar o ponto de vista do outro. Eu disse tudo. Pronto, Não, respeito. disse tudo, Sirlene. Uhum. Parabéns, Sirlene. Olha, tem mais uma interação chegando que é do Beto. Beto Freitas, de São Paulo. O que acho muito chato é quando as pessoas criticam vítimas. Uma pessoa é assaltada e alguém diz, por que você estava naquele lugar? Essa falta de jeito em acolher a pessoa criticando-a é mesmo muito chato. Inclusive, essa é a característica do chato. Lembra que no começo eu estava falando que a pessoa chata ela tem duas características? Uma delas é justamente essa, né? De você ver o negativo em tudo, só reclamar e falar. Isso Mas é uma também, onde é que você característica. estava? O que você estava fazendo Isso, lá e exato. tal? Não, mereceu ser assaltado. É. Vê Interessante como- que em todas, inclusive na nossa dinâmica lá de ver as coisas, elas se alinham em uma coisa. O chato, ele desvaloriza pessoas. Isso, É verdade. Isso. Né? Mas você não sabe, você... Isso, exato. Sal, de Cuiabá, Mato Grosso, como lidar com um parente que veio morar na sua casa, hein? E reclama de tudo? Manda embora, hein? Ela está sendo chata ou sincera? Como posso ser sincero sem ofendê-la? Ela é sensível e eu estou sofrendo com isso. Puxa vida. Olha, Será que está que assistindo o exemplo. programa também? Demais. Que exemplo interessante. Ela está sendo chata, tá? Vamos começar. Está sendo chata ou sincera? Está sendo chata. Uhum. Se ela está reclamando de tudo, ela está sendo chata. Reclamando de tudo da casa que não é dela. Que ela está lá, inclusive, sendo acolhida, né? E está reclamando. Acho que um jeito gentil e honesto com ambas as partes, talvez seja de dizer assim, olha, eu estou percebendo que tá difícil para você, alguma coisa que não está te agradando. A gente pode juntas fazer alguma coisa para que esse ambiente fique melhor? Porque eu tenho ficado muito desconfortável quando eu vejo você reclamar. Um jeito bom de comunicar é quando você faz X, eu sinto Y. Então, quando você reclama daqui, eu estou sentindo que eu fico desconfortável. Se colocou uma pessoa inteira na relação. Exato, né? Então, assim, que tem que pontuar tem que ter essa conversa, tem que ter, né? Porque não é justo com a parte de que está acolhendo na casa, inclusive, né? Vai desidratando a relação. Verdade.
Priscila Pacífico, fazia tempo que você não aparecia por aqui, hein, Verdade, Priscila? hein? Um grande abraço aí para a família Pacífico, gente muito querida. Jailson. E com o Jailson também, um abraço. Penso que temos que ser o mais transparentes possível. E quando alguém pede a sua opinião, logo me deu permissão para isso. Sempre com muito amor e direção do Espírito Santo. Muito legal, né? E aí o que ela falou, sintetizou antes, né? Uma pessoa que pediu sua opinião, ela já está num nível Isso, é aquela história. Tem horas que a gente quer mesmo a opinião do outro para balizar o que está acontecendo com a Porque gente. você não foi chato antes. Porque senão ela não tinha Eu não ia querer pedido. opinião, né? A gente vai para o intervalo, já volta no próximo bloco com mais esse assunto, as conclusões que a gente vai chegar e com você, obviamente. Então, é rapidinho, bebe uma água e a gente já volta. De volta por aqui no programa Entre Família, já tomou aquela aguinha? Tá de volta aí com a gente, legal, viu? Deixa o volume da TV alto para você que está fazendo as atividades da casa. Quem está chegando já no finalzinho do nosso Entre Família, tem assuntos ainda a serem conversados por aqui, mas é agora ou depois, produção? Agora vamos chamá-la. A gente está morrendo de saudade dela. Está passeando, né? Não só passeando, mas trabalhando muito também, né? É ou não é? Darleide, minha querida, como é que você está? Saudade. Saudade, meus amores, muita saudade de vocês. Ó, quero dizer que todo dia eu chego da rua, das gravações, e vou assistir o Entre Família É mesmo? para saber se está tudo ok aí, hein? Ai, você assistiu aquele da gente voltando na época ali de... Na época do ferro com Relembrando carvão. Da máquina fotográfica. Eu assisti e eu pensei, se eu estivesse lá, eles estariam me zoando até o ano que vem. Mas eu estaria feliz da vida. Meus amores, eu queria estar agora com vocês direto da Torre de Paris. Mas não deu, estou em casa. A gente chegou agora há pouco do interior aqui da França, numa cidade pequenininha, onde a gente foi conhecer o primeiro templo... Gente, faltou a palavra, protestante da França. Eu estou com os pés cheios de bolha, a gente andou muito, a gente tem trabalhado bastante, andando até chegar nos lugares que a gente quer. E tem sido um trabalho muito legal para o Rotas Mulheres Mártires Cristãs, que possivelmente vai ao ar no NT Play a partir entre julho e agosto. Tá ficando muito bom, viu, gente? Muito, muito bom. Você está treinando, Dadá? Porque assim que você chegar, tem NT Run. Essa é a pergunta que eu estou esperando em uma semana. E treinar na Europa é diferente, né? É, você pode falar assim, eu fiz minha preparação para o NT Run na Europa. Fui para a Europa me preparar. Alto nível, né? Eu acabei de falar para vocês que os meus pés estão cheios de bolhas. De tanto que E vocês andou, me você vai perguntam ganhar sobre essa corrida. caminhar, Leito. Darleide, eu tenho uma pergunta para te fazer agora sobre o nosso tema. Porque assim, quem te conhece sabe que você tem uma relação distante da gastrite, entendeu? Que você consegue ser sincera. Eu falo, a Darleide, o codinome dela é gastrite do outro. Ela não fica com gastrite, não. Ela não fica guardando muita coisa, não. Ao mesmo tempo, o planeta conhece ela pela gentileza. Fala aí, qual que é o seu segredo de conseguir ser sincera, não ter gastrite e, ao mesmo tempo, não ser chata, né? Ai, que coisa boa de ouvir isso, porque eu estava aqui pensando. Tem como a gente não ser em algum momento chato a depender de quem está recebendo a nossa negativa, a nossa intervenção. Não tem muito como fugir da interpretação do outro. Mas, ao máximo, eu procuro ser sincera, mantendo ainda uma relação amistosa para que o outro saiba qual é o meu limite, qual é o limite dela, para que a gente desenvolva uma boa relação. Mas eu consigo praticar a chamada educação positiva, disciplina positiva, ser firme e ser gentil. E se você é testemunha disso, eu fico feliz. E aí, Darleide, falando agora dessa sua experiência aí, você está vivendo uma experiência dinâmica, foi interrompido em um momento, agora você está... E a gente que já conversou bastante sobre esse... Conversou um pouco, né, sobre esse desejo de falar do que você vai falar no Rotas, não vou falar, tá? Se você quiser falar, você fala. Mas fala aí um pouco do que... Justifique sua ausência. Boa! Olha só,
Nós, obviamente, fomos interrompidos na nossa série que gravaríamos em Israel, né? Os motivos já sabidos, realmente. E aí nós desviamos a rota, só que já era algo que estava no meu coração desde que eu fui convidada para fazer o Rotas Bíblicas Mulheres em Israel, que é contar a história de mulheres que têm o seu nome registrado na Reforma Protestante, mulheres que foram queimadas, que foram decapitadas, foram presas, que deram a vida pela palavra, por amor à Bíblia, por amor ao Evangelho. Então, assim, meu coração está ardendo de amor por isso, porque agora já não é mais um roteiro, uma pesquisa, já foi na prática. Hoje foi o nosso último dia de gravação, mas agora à noite, aqui nós estamos 3 horas à frente de vocês, nós vamos sair ainda agora à noite, umas 9, 10 da noite, para fazermos as últimas tomadas na cidade e o encerramento do projeto. E eu digo para vocês que se alguém, ao assistir essa série, não for tocado a viver uma fé de verdade, já morreu. Porque os vivos certamente se inspirarão pela história de mulheres. Nós escolhemos as mulheres, obviamente, por eu ser a apresentadora desse projeto, mas tem a ver com a nossa jornada de fé. E gente que não pensou, não vou para a igreja porque estou cansado, ou porque a igreja é chata. Não, é gente que amou a palavra ao ponto de dizer assim, pode cortar a minha língua, mas eu não vou parar de falar de Jesus. E pelo que eu te conheço, pastor, e você também, Rabinal, mas o pastor Aleixo, eu em muitos momentos lembro, e já comentei aqui com a equipe, o Aleixo tem que fazer a rota dos reformadores, porque é alguma experiência que você precisa viver, é apaixonante. Agora, até enquanto a gente vai conversando aqui, Daleide, tem algumas fotos que você fez, né, junto com a equipe aí, pelos lugares onde você passou. A gente vai colocando as fotos aqui já, em tela cheia. Olha lá. Enquanto vai passando, você pode ir comentando sobre esses lugares, os momentos aí. Olha, esse momento aqui, ó, que tem eu e esse senhor vendo esses livros, nós estamos com o livro dos mártires aberto. Nós estávamos procurando uma das mulheres, que chama-se Filipa, e ela tem o seu nome registrado no livro dos mártires, que era um livro que eu queria muito conhecer de perto. E tá aí, esse momento foi muito especial no dia de ontem, na biblioteca do protestantismo na França. Foi um momento ápice, assim, para mim. E isso aqui em Paris, né? Porque nós já viemos de Londres, e essa aqui também foi a primeira fase dessa nossa jornada. Tem mais E esse livro aí essa Bíblia, olha só, Abinal, essa Bíblia pertencia a um rei, mas o rei não poderia ter uma Bíblia, senão ele perderia o seu trono, para você ver o nível de perseguição. Então, ele entregou para que alguém cuidasse dessa Bíblia, e, portanto, temos aí uma Bíblia real. Gente, que fantástico, hein? Outros lugares aí Essa também. é a biblioteca. A biblioteca. A gente Essa vai passando... biblioteca é do Centro de Documentação Protestante na França. Só a documentação protestante, somente isso. Outros E aqui, ó, lugares nós passando. voltamos agora para Londres. Aqui foi uma visitação que nós fizemos a uma torre muito especial, mas ali na ponte, numa das pontes mais famosas de Londres. Porém, já foi palácio, já foi prisão, e daí nós contamos a história de uma das mulheres mártires. Foi também uma experiência muito, muito significativa. É a história da Mary Gray. Perdão, da Jane Gray. Ainda mais uma imagem de dentro da torre. E deve ser Esse fantástico, cantinho né? todo Você especial. andar por esses lugares, conhecendo a história do que aconteceu realmente, né? Como você comentou, pessoas reais, né, Darleide, que, enfim, estiveram dispostas a até mesmo perder a vida, como você comentou, pode cortar minha língua e tal. E hoje, você falou algo ali que é tão forte nos tempos que a gente está vivendo. Hoje, por tão pouco, né? Ai, não, tá chovendo, não vou na igreja. Ai, não, cheguei do trabalho cansado, não vou na igreja. Ai, não, a semana foi muito cansativa do trabalho que Deus me deu e eu não vou na igreja, né? Para agradecer a Deus pela vida, pela saúde que Ele me deu. Por tão pouco, né? A gente deixa de buscar a presença de Deus em casa e na igreja também, né? E justamente hoje, Abinal, nós visitamos o primeiro templo protestante da França.
a primeira igreja que foi erguida por pessoas que, em função disso, foram perseguidas e mortas. Nós visitamos a praça chamada Praça dos 14, isso numa cidade pequenininha aqui no interior da França, chamada, segura o meu francês, tá? Entendeu? Que isso? Fala, não, é o francês que você não faz ideia de como eu estou feliz de saber falar essa palavra. Mas, enfim, lá nós temos a primeira igreja protestante e também a Praça dos Mártires, ou chamada também como Praça dos 14, porque 400 pessoas foram trazidas aqui a Paris para julgamento e 14 voltaram para esta cidade do interior e ali elas foram queimadas em praça pública para todos assistirem, porque é assim que acontecia. Bom, mas eu acho que eu estou contando muita coisa, já estou entregando. Verdade, hein? Ai, Não, gente, isso vai Ei, ser o programa só tá no acabando já. mtplay.com. Se liga. Verdade, boa. Tá aí, Darleide. Darleide, obrigado de coração por estar com a gente. Logo você está de volta por aqui, né? Obrigada. Segunda-feira, hein? Opa. Vocês se organizem que eu tô chegando. Um abraço, Beleza. meus amores. Um beijo para toda a audiência. Que Deus os abençoe muitíssimo. Continue aí com o programa. Nossa convidada de hoje, querida. Beijo para você também e para todos que estão na companhia. Abraço, meus amores. Até Valeu, logo, Darleide. Darleide. Até logo. Até logo. Segunda-feira estamos juntos. Sua poltrona tá ali te esperando. E obrigado, Paula, também. Obrigado, Paula, por ter estado Eu com a que gente aqui no agradeço. programa. Quer deixar um último recado aí para quem está em casa? Quero mandar um beijo para todo mundo, falar que é muito bom estar aqui. É bom mesmo você estar aqui. Isso é legal, né? É Isso que é bom, não legal. sou chata não, pastor. Você deve ter algum momento, mas hoje a gente não conseguiu Acho perceber que nada sim, disso. pastor, acho que Mas sim. você é predominantemente legal. Pergunta pro meu marido se eu sou chata. Tá aí aparecendo no Instagram da Paula, viu? Paula Prado Cruz. Isso. Você pode seguir nas redes sociais também. Fica uma pergunta pra gente, né? Como que eu posso ser um proclamador da verdade? Como eu posso fazer a diferença na vida das pessoas sem ceder ao engano, sem ceder à lisonja, sem ceder à mentira ou sem me mascarar com uma falsa bondade quando isso não protege as pessoas? Há um exemplo bíblico que eu acho incrível, aliás, a Bíblia dá exemplos incríveis, de um homem que tinha uma tarefa muito complicada, que era de ser sincero, falar a verdade e falar com um outro que tinha poder. No livro de 2 Samuel, capítulo 12, há um profeta conversando com o rei que estava escondendo seu pecado. O profeta Natã foi falar com Davi. Davi é conhecido por muitas coisas e muitos títulos na Bíblia, mas ele não é conhecido pela sua doçura. Olha só, preste atenção nessa leitura, como foi que Deus conduziu isso e como essa lição chega até você e a mim hoje. O Senhor enviou Natã a Davi. Davi, depois de ter feito uma conspiração, um pecado gravemente, estar escondendo o seu pecado, Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com seus filhos, comia da sua comida, bebia do seu copo com seus filhos, dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico e esse não quis pagar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: este homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. E ele começa a dizer. Ele se aproxima, ele não esconde a verdade, ele não foge da verdade, mas escolhe a maneira mais sábia possível para apresentá-la. Ele apresentou a verdade primeiro não confrontando a pessoa que estava ali, mas preparando um coração para ouvi-la e permitiu que o próprio Davi desse a sentença. Quando ele disse assim: o que você acha que tem que acontecer com esse homem? Essa pergunta foi desnecessária, porque o próprio Davi disse assim: esse homem não pode passar assim, desse jeito. Ele tem que restituir, isso está errado. E agora ele fala: este homem é você.
ser sincero não é opcional. Não é. Precisamos, as pessoas que não são sinceras, elas estão caindo em descrédito e num mundo tão desesperado, tão confuso, tão hostil, perder a sinceridade e perder a credibilidade é de altíssimo custo. Nossos filhos precisam de gente crível perto deles. Nossos vizinhos, nossos amigos, as pessoas que veem nós como exemplo e como representação de Cristo, elas precisam de credulidade, ver isso na gente. Ao mesmo tempo, elas precisam ser acolhidas, elas precisam ser amadas e precisam entender que aquilo que nós estamos apontando enquanto erro é exatamente pelo alto valor que elas têm. Nenhuma pessoa vai compreender de fato a malignidade do pecado sem compreender de fato a grandiosidade do valor daquilo que o pecado atinge. Se elas se sentirem desvalorizadas, não há razão para não pecar. Se elas acharem que elas não têm um grande valor e diante de Deus elas não são tão preciosas, por que então estamos atingindo ou atacando aquilo que as ataca? Agora, falar de pecado sem falar de pecador é como falar de salvação sem falar de Salvador. Quando Deus é pequeno, as ofensas contra Deus também são pequenas. Quando as pessoas são vistas como pequenas, aquilo que diminui o tamanho da vida delas também não tem muito valor. Deus nos chamou para colocar as coisas no devido lugar e falar acima de tudo, colocando amor nas falas. Deixe que o amor transpareça na sua fala e fale de forma que as pessoas compreendam quem elas são e tenham vontade de se parecer cada vez mais com Jesus. A gente se despede. Tem um programão vindo amanhã aí, né, Aguinaldo? Amanhã, rapaz, benção, hein? Plantas em casa. Você tem plantinhas em casa? Vamos falar sobre esse assunto amanhã? Não perca Entre Família. Até amanhã, se Deus quiser. Vem, vida e saúde por aí. A gente se despede.